Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, Inteligência em Concursos, do professor Pierre. O professor Pier Luigi Piazzi, né? O seu manual de instruções do cérebro para concurseiros e vestibulandos. Com esta obra agui. Posso prestar concurso de forma mais inteligente? Ao lecionar inteligência artificial para alunos de um curso superior, o professor Pierre sentiu a necessidade de se voltar para a inteligência natural. Enveredando no estudo das últimas descobertas na área das neurociências, ele descobriu a razão de ser dos cursinhos. Os alunos não sabem estudar. A forma pela qual eles se preparam para o exame é totalmente incompatível com o funcionamento do cérebro humano. Estatísticas mostram que, tanto em exames vestibulares quanto em concursos públicos, os candidatos com melhores resultados não são os que acumularam mais horas de estudo, mas os que aproveitaram essas horas de forma mais inteligente. Em Inteligência em Concurso, o professor Pi ensina vestibulandos e concurseiros de plantão a se tornarem mais inteligentes, estudando da forma correta e dá dicas de como aumentar a velocidade de raciocínio, e evitar o famoso branco durante as provas. O branco acontece por quê? Porque você estuda na véspera da prova, né? Estuda só para a prova, não estuda de forma constante, de forma perene, de forma disciplinada, mesmo que seja pouco, mas todos os dias você estudando e depois fazendo atividades relacionadas ao que você estudou. Aula dada, aula estudada hoje. Aula dada, exercício também. Aula estudada, exercício feito também hoje, para que você consiga memorizar isso e depois o oráculo da noite, aí já não é o Pierre, já é o Siddhartha Ribeiro, vai falar que é durante o sono que essas neurosinapses acontecem no nosso cérebro e aí a gente desenvolve o conhecimento, né? Pier Luigi Piazzi, o professor Pi, como é chamado por seus alunos e ex-alunos, nasceu na Itália em 1943, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, e chegou ao Brasil em 1954. Né? Isso que eu já falei no outro livro dele. Falei sobre isso, já falei sobre suas obras, vamos falar então sobre a obra em si. Caso esteja frequentando um curso preparatório no qual os autores do material possuam sólidos conhecimentos de neuroaprendizagem, você sempre receberá uma tarefa pós-aula, que é a atividade bem dosada e sabiamente dirigida para produzir durante o sono posterior, que é durante o sono que acontece essa sinapse, né? Insisto, a fixação adequada, né? Então, o que você aprendeu hoje e as atividades, os exercícios que você vai fazer para você memorizar, na verdade, consolidar aquele conhecimento, né? Aliás, a palavra apostila vem do latim medieval post-illa, ou seja, depois dela. Ou seja, no caso, depois da aula. Infelizmente, porém, muitos cursos são geridos de forma amadorística por pessoas que ignoram por completo as indispensáveis sutilezas da neuroaprendizagem. Se limitam a reproduzir nas apostilas exercícios tirados sem critério de concursos anteriores, fazendo os alunos perderem um tempo precioso. Pior ainda são os cursos marqueteiros que, ao perceberem o equívoco do aluno, que acha que se assistir à aula ele aprende, não, você aprende, né? Claro, a aula é o princípio do aprendizado, mas a concretização, a efetivação do aprendizado se dá no exercício resolvido, na atividade resolvida. Entope o próprio coitado de aulas em período integral só para deixar o cliente satisfeito, né? O resultado costuma ser catastrófico, pois na verdade estão roubando preciosas horas de estudo do candidato. Esse golpe sujo ainda tem a vantagem de isentar o estelionatário educacional de qualquer responsabilidade. As aulas foram dadas, né? Se você não passou, a culpa é sua. Nós fizemos o máximo, temos o máximo de aula possível, né? Veja quantas aulas foram oferecidas. Se ainda assim você não aprendeu, nós não temos culpa. Como contornar esse problema? É simples. Deixe de ser estudante e se torne professor. Deixe de ser leitor e se torne autor. Então você começa a ensinar também. A gente consegue consolidar muito mais aquilo que a gente aprende, depois tem que ensinar. A gente aprende muito mais, não só quando lê, mas quando começa a escrever sobre aquilo que nós lemos. Para de aprender e começa a ensinar, né? Muito mais do que quando aprendemos, nós, quando buscamos ensinar, é que consolidamos o conhecimento. Traduzindo, crie suas próprias apostilas, suas pseudocolas, né? Produzindo a cola, você aprende. Agora, cuidado, a aprendizagem vai acontecer ao se elaborar a apostila, não ao usá-lo em eventual estudo posterior, né? Você não usando. Lembre-se do velho ditado chinês: se eu ouço, esqueço; se eu vejo, entendo; e se eu faço, aí sim eu aprendo. Mas todos esses processos são importantes. É importante ouvir, é importante ver, mas é muito mais importante para concretizar o que você ouviu e o que você viu fazendo, né? Fazendo exercícios, né? Em seus excelentes livros, o professor Valdir Santos mostra que quanto mais concurso você prestar, mais chance você terá de passar no próximo. Há vários fatores que determinam essa verdade, mas um deles raramente é percebido. Enquanto o candidato está sozinho tentando resolver as questões da prova, ele está estudando.
né? Você lendo as questões, você está aprendendo ali, né? Você está estudando de alguma maneira. Na maioria dos casos, talvez seja esse o único momento em que você está estudando de verdade, na hora da prova. Entender e aprender não são sinônimos. São fases distintas no processo de fixação do conhecimento. Aprender exige atitude ativa, estudo solitário. Às vezes você entende, mas se você não aplicar, você não apreende, né? Ou não aprende. Por isso que ela exige atitude de resolver os exercícios. Um exemplo de pseudocola, né? Três exemplos, né? Montrem, pas seulement com... vamos traduzir, né? Esse do Jacques Amiot, que viveu entre 1513 e 1593. Os exemplos não só mostram como devemos fazer, mas também nos motivam a querer fazer. Então, o exemplo é o que nos faz querer fazer. Não só mostrar como a gente deve fazer, mas como nós devemos querer e como nós devemos realizar as coisas. Vejamos, a título de exemplo, um tópico a ser estudado. Trata-se de uma passagem no Código Penal Brasileiro. Leia o texto e faça de conta que você vai preparar uma cola para memorizar. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, primeiro, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Segundo, por motivo fútil. Terceiro, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia. Foi o que fez a Flor dela, né? Mas eu acho que ela fez de todos esses aqui, né? Motivo fútil, mediante paga, promessa, aí também torpe, por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. O outro meio insidioso ou cruel, de que possa resultar em perigo comum. Quarto, a traição, nós temos tudo isso aqui na Flor de Lis, né? A traição de emboscada mediante simulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E quinto, né, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade, a vantagem de outro crime. Nossa, tem tudo isso aqui na Flor dessa. Pena reclusão de 12 a 30 anos. É uma psicopata mesmo, né? Agora que você leu esse trecho do artigo 121, vamos começar a criar a pseudocola. Note que para gravar algo de forma permanente é mais importante uma imagem do que as próprias palavras. Como se trata de uma cola que você jamais usará em uma prova de verdade, não há necessidade de miniaturizar as páginas que serão criadas, né? Esse é um trecho aí dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe esses nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 1.800 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.